Tenente Coronel Becker com a gente, delegado Dr. Ederson Pinen aqui no estúdio da Espaço FM. Senhores, boa tarde, obrigado pela presença aqui. O ritmo permanece acelerado aí de muito trabalho. Deixa eu começar a perguntar o que pode ser. O delegado Pinen, a gente sempre dá nesse tom, Tenente Coronel Becker, a questão que pode ser divulgado pelos senhores também. As investigações continuam. O caso, eu vou começar com o caso lá da linha Jacinto. O que está sendo divulgado, e agradecer a brigada que deu o primeiro start aí, a informação, ex-companheiro agride mulher encontrado enforcado no interior de Farroupilha. Essa é a investigação a partir daí, ele realmente se suicidou, ou pode também ocorrer que alguém enforcou ele? Delegado, boa tarde. Muito boa tarde, Rogério, boa tarde, rádio ouvintes. Pois bem, esse fato aí é um fato, né, que também algumas coisas em Farroupilha transcendem a normalidade. Esse foi um deles, né? As agressões absurdas. E para dizer se foi ou não suicídio, a perícia vai apontar, né? Porque o suicídio tem características bem peculiares em relação ao laudo pericial. Mas a princípio, sim, trata-se, à primeira vista, de suicídio em relação ao rapaz. Esse senhor aí de 50 anos, o nome foi divulgado, enfim, o Eli Fidelis. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio a princípio. Mas o caso, só uma curiosidade de informação também. Ele é índio, no caso, ele reside, a família residia nessa aldeia indígena? Não tenho essa informação a título de precisão. Essa informação, se ele de fato reside lá, até porque hoje a gente nem fez diligência em loco, nesse local lá, até para apurar essas circunstâncias, até porque quando envolve suicídio especificamente, a gente tem por premissa num primeiro momento, até porque o suicídio em si, por si só, considerado, ele não é um crime, logo ele não enseja grandes apurações, né? O que a gente parte da premissa após o laudo pericial, se a partir da perícia descartar que se trata de suicídio, sim, a gente pode empreender algum tipo de medida. Então essa informação, se ele de fato residia nesse espaço indígena, não tem essa informação. Coronel, tem alguma informação nesse aspecto? Na verdade... Que consta na ocorrência como aldeia indígena na linha Jacinto, Capela Santo Antônio. É que as informações vêm inicialmente de uma forma, por exemplo, tem vezes que... chama a brigada militar dizendo que um Gol branco está em determinado lugar, daí tu chega lá, é um Corsa branco, né? As informações iniciais são essas, né? Claro que elas podem mudar. Estavam conversando sobre aquele cárcere privado, né, que teve um tempo atrás, né? Como as coisas são voláteis, né? Mas realmente a informação inicial que veio é que seria. O detalhe que a ocorrência policial, ela ficou cada vez mais grave, porque no caso a mulher foi espancada, e até a informação que se tem dos testemunhos, dos familiares, um martelo sujo de sangue, uma tranca daquelas antigas de fechar a porta suja de sangue, ou seja, ele bateu muito na ex-companheira, né? A ideia é essa, a princípio. Enfim. A princípio é o que se tem, né? A gente vai tentar, assim que ela tiver condições clínicas, né? Conversar com ela, para entender o contexto, porque... a fonte de prova mais fidedigna para a situação é a própria vítima, né? No caso, com a outra parte veio a óbito, ela, né, a vítima dessas lesões que pode nos fornecer alguns elementos mais concretos, mas a princípio foi que aquele martelo realmente, algo bem que chama atenção pela, né, violência, violência, né, agressividade. Ontem à tarde, o caso que envolveu o senhor também que foi morto, Brigada Militar deu resposta assim imediata, até me parece também a Polícia Rodoviária Estadual também colaborou, trabalho hiper parceiro, enfim. O que dá pra gente contar? O senhor esse, que foi inclusive já sepultado aqui também, depois eu passo o nome aqui, ele foi uma vítima 100% e não teve passagens pela polícia, aquele chavão estava no lugar errado na hora errada? Olha, a Brigada Militar foi acionada. Itamar Alves Nunes, 48 anos. Né, e de imediato ali se iniciou as buscas, envolveu o Batalhão de Choque, a Polícia Rodoviária Estadual, e mais o 12 Batalhão ali de Caxias, além da Brigada aqui. E claro que, né, de imediato incomodei já o delegado. Olha, mais um para ir atrás, né? Mas realmente foi uma execução.
a princípio não errar o alvo, era o alvo de interesse, do foco ali dos autores. Agora a motivação dessa execução já não se tem ainda a informação concreta, claro, daí vai se investigar toda a situação. Agora o delegado já está com várias provas, aí às vezes demora um pouco a questão de realmente um despacho, porque envolve a Justiça de Caxias até, né? Mas para descobrir realmente o fator motivacional da morte em si, né? Eu vi até alguns comentários, as pessoas lamentando, né? Era uma pessoa de bem, uma pessoa boa, né? Mas a gente não sabe o contexto, né? E não é necessariamente uma pessoa não ter ou não ter alguns antecedentes que torna ela uma pessoa ruim, né? Eu digo assim, a pessoa pode não ter antecedentes e pode ter um desafeto, pode ter um problema que acaba sendo vítima de uma execução, né? Deixa a polícia investigar pra gente depois passar 100%. O que o senhor pode falar, Dan? Exatamente. É óbvio que eu também gostaria de ter uma resposta meia hora depois, tá? Com tudo esclarecido e já pedindo a prisão e indiciando todo mundo. Porém, principalmente crimes de homicídio, não é tão simples assim para investigar. Que investigar e solicitar uma prisão preventiva não é uma tarefa que se consegue de uma hora para outra, né? Ali nós temos algumas questões peculiares, né? O local em que houve esse ataque já era conhecido, né, do mundo policial, um certo envolvimento com a traficância no ambiente ali, né? É uma oficina? É uma oficina, uma chapeação ali, né, onde teve a execução ali, né? É um ambiente ali que tem, né, já de conhecimento isso aí. Em decorrência da ação muito rápida e eficiente, né, dos colegas da brigada, acredito que boa parte dos suspeitos já estão identificados. Eles foram presos em Caxias, deixando bem claro, as autuações e as prisões em Caxias do Sul as autuações não foram por homicídio. Houve abordagem em decorrência disso, mas as autuações lá foi tráfico de drogas, 4 deles, 3 deles, aliás, 4 deles e outro receptação. Porque durante as investigações, durante os atos imediatos ali, principalmente de perseguição e tudo mais, não foi possível fazer aquela vinculação direta. Fulano e Beltrano e Cicrano estiveram lá, por isso vão prender pelo homicídio. Foram presos em razão de crimes que eles praticaram depois disso. Receptação, estava um carro roubado, outros 3 com droga e 1 com munição e arma, né? Agora, a investigação muito provavelmente vai apontar que eles provavelmente tinham relação com esse homicídio aqui. Através de quê? Análise de imagem, telefone, enfim, outras medidas que a gente não é o caso de divulgar aqui. Tem algumas características que levaram a crer isso, né? É lógico que a gente não pode explanar até para não prejudicar o trabalho do delegado Ederson, mas o interessante é que nós estamos numa situação ali de enfrentamento à criminalidade e percebe-se que não é, né, só envolvendo Farroupilha, né? Envolve, tanto é que alguns dos presos aí daquela operação foram da região metropolitana. A gente vê a Farroupilha estando num envolto de outros municípios, de uma realidade um pouco maior do que realmente só a Farroupilha. Não é uma briga entre os criminosos farroupilhenses, né? Ela é maior do que isso, né? E, por exemplo, agora foi envolvendo Caxias do Sul, mas existe de outras localidades aí que surgem as motivações para o enfrentamento daqui da cidade. Até por causa disso, o fato não é tão simples, né? Denota nenhum apoio de outras entidades, de outras cidades, e isso nem sempre é tão simples do que a gente chegar aqui na porta dos promotores, do juiz que a gente conhece aqui e resolver o problema, né? Foram 5 pessoas detidas ontem, é isso? Sim. 5. Em Caxias do Sul, exatamente. E suspeita-se... Até teve um detalhe que eles esqueceram, caiu, enfim, dentro do carro que foi pego, tinha um currículo, que aí facilitou a chegada. É importante deixar claro que, muito provavelmente, os indicativos apontam que esses indivíduos
praticaram homicídio. Porém, o auto de prisão em flagrante, eu mantive contato ontem desde as 2 da tarde com a delegada plantonista de Caxias do Sul. Ontem a gente trabalhou, muito embora feriado, em tempo integral. Muito embora a suspeição era de que eles tenham participado, não se prende, tu só consegue prender em flagrante quando tem indício de autoria e materialidade. O que tu tinha? Tinha que era suspeito de ter participado aqui, mas o que se tinha lá de concreto apresentado na delegacia? A autoria de quê? Tráfico de drogas, receptação, porte e posse ilegal de munições. Ponto. É isso que se tem. Agora, nós vamos tentar... aí o trabalho da investigação, que não é num piscar de olhos, é começar o jogo de xadrez para verificar se, de fato, esses estavam... os indivíduos capturados lá foram que participaram do homicídio aqui. O senhor falou 2 vezes, deixou bem claro esse detalhe, porque muitas vezes a gente vai no impulso, não, eles foram presos, no caso, em razão do armamento, enfim, das munições e do tráfico de drogas, carro roubado. Se eles tiverem envolvimento, isso no decorrer do processo. Mas no caso, aquele vídeo que está circulando, enfim... Sim. O cara com, não sei, acho que é uma 12. Uma 12, Não dá para identificar ele? Isso é o trabalho da investigação agora. Tá, ok. Exatamente. Porque em sede de plantão, só para entendermos, vamos tentar falar uma linguagem aqui para o rádio ouvinte entender. O indivíduo chega, apresenta para o delegado de polícia lá, o indivíduo que eu digo assim, as guarnições, a polícia, ou quem quer que seja, né? Apresenta o delegado de polícia, esse aqui, prendi ele porque praticou, que droga, arma e o homicídio em Farroupilha. Se ele não confessar, qual que é o vínculo que tu tem para dizer que ele estava no homicídio em Farroupilha? Uma imagem cuja fonte ainda não se sabe. As imagens oficiais estão pegando agora. Aquelas imagens de ontem, a fonte não foi... Eu ia perguntar da onde a fonte daquela... Não foi da polícia, não foi da delegacia. Estamos solicitando agora as imagens. Aí o delegado plantonista vai verificar. Bom, a roupa é parecida, mas não se prende alguém por andar com a roupa parecida com outro lá. Entende? Então, a prisão... A prisão, a autoridade policial lá no local fez a prisão em flagrante, foi fantástico o trabalho realizado de imediato, tanto pela PRE quanto o pessoal do Choque de Caxias, porque se não foram atuados pelo flagrante do homicídio, ajudaram muito agora na identificação. É um quebra-cabeça, né? Porque, por exemplo, aí pega a roupa é semelhante, a fisionomia é semelhante, a localização, pega várias elementos, né, para não é uma veste ele que vai determinar a pessoa a ser o... E isso agora a gente tem um período para fazer. Não tem como fazer todo esse cotejo em plantão ali e até porque, de uma forma, às vezes, prender alguém por achar que foi é um risco tremendo, né? Inclusive de abuso. No caso, o vídeo que circulou pela cidade, pela região e até pelo país, saiu em vários pontos também. Esse vídeo, teoricamente, é uma câmera instalada na oficina, né? Na chapeação que seja, teoricamente, me parece. Isso. Nós tivemos um local ontem lá e, de fato... Ela é monitorada? Tem câmeras lá, tem câmeras. Nós tivemos um local ontem, inclusive estamos... Até por uma questão técnica, tá um pouquinho difícil de extrair as imagens oficiais de lá. Para extrair as imagens do DVR. Mas nos próximos dias nós vamos ter as imagens oficiais do fato. É óbvio que ninguém iria inventar e fazer uma montagem tão perfeita que ela. Acredito que seja verdadeira. Com as imagens, né? Porém, a fonte eu desconheço. Não sei se tem... que para virar uma prova, né? Tem que ter uma fonte. Certo. Foram baleados 2 também? Isso. 2 alvejados. Gravemente feridos ou não? Olha, não mantive contato com o hospital hoje para saber o estado de saúde deles. Ontem... Eles não foram ouvidos ainda? Então. Não foram ouvidos. Mas deixa eu apurar também, depois deixar os senhores à vontade. Vou perguntando, se dá para responder. São 10 homicídios aqui, assassinatos nesse ano, foram 13. A gente tá batendo essa tecla porque a gente fala, um número baixo no passado e já estamos no começo de março 10. Certo. Os assassinatos... esses que têm ocorrido, todos eles têm ligação, tanto industrial quanto São José, núcleo da SFAM, ou não dá para afirmar? Olha... E aí outra já engata a segunda no mesmo tom da pergunta. Esses que estão sendo mortos, eles participaram de alguns crimes de assassinato, ou seja, matei aqui, matei ali, tô te matando agora, essa ligação... Olha,
Eu sei responder a tua pergunta, porém eu não posso dizer não, vamos do ponto de vista investigativo. Tem uma resposta para tudo que tu falou, eu até, talvez num outro momento, eu te respondo essas perguntas, se puder me lembrar sobre esses fatos. Qualquer coisa que a gente falar agora, talvez pode gerar uma repercussão negativa para a investigação. Bom, seguindo, o vereador ontem, Felipe Maioli, a presidente Eleonora, também estava aqui o Caleb ontem, e o Felipe lançou, a presidente concordou, fácil de falar, e eu também falaria junto, mesmo tom assim, vamos instalar uma unidade móvel, existe também uma unidade no núcleo da SFAM, no São José, lá do Industrial. Tem digamos, soldados, tem efetivo para isso, não funciona? O que o senhor pode responder? Depende de qual esquina, né? Porque se acontece uma quadra de distância, se não tiver uma visibilidade... Mas a presença, coronel, da brigada lá dentro, por exemplo, no núcleo da SFAM... Olha, para ter uma noção, nós tínhamos uma barreira na entrada da SFAM, né, 1 hora, cerca do penúltimo homicídio ali, eles estavam 1 hora atrás fazendo uma barreira na entrada da SFAM. Eles saíram de lá, né, depois decorrido esse tempo teve homicídio. Então, o problema é que assim, ó, a gente coloca todo o recurso daí da cidade num único bairro, né, e a cidade fica desassistida, né? A gente não tem condições técnicas de fazer esse tipo de policiamento, até porque o que a gente pode fazer é aprimorar a situação de uma forma do conjunto, por exemplo, instalação de câmeras de monitoramento, foi em Alvorada, se não me engano, ou em Canoas, tinha câmeras que elas inclusive detectavam o som ali de disparos, né? Existem várias coisas que a gente pode aprimorar a questão técnica, mas colocar um policial dentro da SFAM 24 horas, a gente está deixando de ter o policiamento na cidade, nos outros bairros, e pode não resolver a situação, porque ele não vai estar presente em todo o bairro. Ele pode estar num pedaço do bairro e o crime acontecer no lado oposto do bairro. Então, não se tem uma informação. A gente tem até as características porque, claro, olhando estatisticamente para analisar, a gente não tem um horário certo, né? Um homicídio se deu de manhã, outro no meio-dia, outro no início da noite, outro no final da noite. Os horários são bem intercalados, nós temos realmente o bairro Industrial e o bairro São José como pontos que ocorreram os homicídios, mas nem sempre também são dos mesmos lugares. Então, não é a gente cravando o efetivo ali nesses lugares que a gente vai evitar o homicídio. Dá para dizer e afirmar o que está ocorrendo em Farroupilha nessas últimas 2 semanas? É o confronto de 2 facções? Ou se extrapola? Não, é importante a gente pontuar isso, né? O Coronel Beck estava falando que talvez um policiamento concentrado em um bairro não vai resolver, talvez, o problema, porque não se trata de perda de controle relativa à segurança pública como um todo em um determinado ponto da cidade. É de fato, poxa, 10 números, né, não tem como negar. Analisando isoladamente, os números, é evidente que são robustos, são, né, números inflacionados, mas isso não significa em nada que a segurança pública perdeu o controle. Muito pelo contrário. Se tem 10 homicídios, tem 9 presos já. Da semana passada, aquela nossa operação, dos 8, 7 ficaram presos. Estão presos até hoje, né? E ontem, aquela ação da Brigada em Caxias deixou meio caminho andado para a identificação desses outros agora. Então, assim, são pontos isolados decorrentes de briga de facção. Então, a população ordeira, o indivíduo que levanta cedo para trabalhar, esse indivíduo, é claro que tem o efeito reflexo disso, que pode gerar uma sensação de insegurança. Mas, se nós pegarmos outros índices em Farroupilha, não se trata de um caos na segurança pública. Muito pelo contrário. Hoje mesmo a gente se reuniu para debater os índices, né? E o que aflige realmente é os homicídios, porque os outros analisados, como furto de veículo, roubo a pedestre e o roubo de veículo, eles estão estáveis em redução, né, assim como vários outros índices criminais, e realmente o homicídio ele destoa desse todo, e com certeza eu acho que a resposta
para a criminalidade é a prisão desses delinquentes do que realmente ele está em um determinado bairro fixo, porque o efetivo está pela cidade. Mas o receio que nós temos, eu vou na fala fácil, que é a questão, digamos, do receio que a gente tem, e o exemplo que o senhor falava, quem acorda cedo, os estudantes, enfim, de uma bala perdida, de repente não tem nada a ver com a história e uma briga de facção vai sobrar para alguém que não tem nada a ver. Esse é o efeito reflexo, né, aquela sensação de insegurança decorrência disso. Por isso que a gente trabalha incansavelmente para tentar inibir isso, muito embora são fatos, mas são fatos premeditados entre eles em pontos específicos da cidade. É claro que isso pode gerar uma sensação tremenda de insegurança, justamente é uma bala perdida, é um atropelamento de um veículo evadindo, é uma série de coisas que pode ocasionar. Por isso a gente trabalha incansavelmente para tentar rever essa situação, mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para a população, né, Coronel Becker, nós estamos trabalhando como nunca para tentar, às vezes fica, o que a polícia está fazendo? Fazendo muito. Ocorre que nós não somos onipresentes, a gente não consegue estar a todo lugar, a todo tempo. O antepenúltimo homicídio ali na SFAM, nós estávamos numa operação policial 20 minutos antes, nós estávamos a 50 metros do local. Nós saímos por lá e executaram. Do ponto de vista preventivo, né, Coronel Becker, que é especialista na área, é muito difícil de se prever. Diferentemente de um outro crime que talvez tu consiga, né, um trabalho preventivo. A presença policial, ela é importante e ela está pela cidade. Só que não podemos vincular uma única rua, uma única esquina, né? Porque não vai dizer que não vai ocorrer o fato naquela localidade, naquele bairro. Então, isso a população pode ficar tranquila, o efetivo está trabalhando, mas eu acho que o que a população quer realmente é que haja prisão desses criminosos, que algumas já se deram, e a gente pretende na sequência ter mais prisões, ter mais resultados, assim como já foram presos em Caxias, esses já foram presos durante aquela operação realizada aqui em Farroupilha. Então isso eu acho que é uma resposta melhor. Mas deixa eu encerrar 2 perguntas mais. Mas a questão, digamos, pelo tamanho de Farroupilha, pela população, o serviço de inteligência já não tem quem está comandando isso tudo, porque não tem o número, digamos assim, de pessoas envolvidas no crime, não é tão grande assim, não é um grupo até, não estão identificados, não seria como de prendê-los, no caso? Isso eu posso falar, Rogério, porque eu já falei em outros momentos, inclusive hoje na reunião. Já estão identificados quem está mandando, tá? Não adianta prender, porque já estão presos, né? Já estão dentro da cadeia. Então, essa é a realidade, tá? Então, assim, vamos tomar medidas? Vamos. Estamos, inclusive hoje numa reunião, estávamos... É isso que eu estou dizendo. A população pode ficar tranquila que nós estamos monitorando a situação e a gente tem algumas questões mapeadas já. Ocorre que não é apertar num botão que a gente consegue fazer... sei lá, transferências de preso, fazer movimentação disso, daquilo, daquele outro. Estamos trabalhando de forma ininterrupta justamente para prender quem está solto e tentar resolver a situação de quem está preso e continua comandando o crime aqui. Deixa eu aproveitar. Número de suicídios o senhor tem de cabeça? Não tem. De cabeça não. De suicídio não. Bom, bem... Coronel, muito obrigado, Coronel Becker, delegado Ederson, muito obrigado. Qualquer novidade aí, muito obrigado pela essa gentileza de nos informar e passar também essa tranquilidade aqui. Pessoal que chegou, que está passando informações aqui pra gente, a gente repassa aqui pro nosso comando. Gente, muito obrigado, bom trabalho sempre. Cumprimento 6h39.